Olá a todos! O tema da nossa aula de hoje será quinhentismo. Esse momento do quinhentismo, ele aconteceu entre 1500 a 1601. Então, de início, o quinhentismo, ele não se apresenta, não se configura como uma escola literária, como um movimento literário. O quinhentismo, ele vai ser um momento, ele vai se referir a um momento, né? Ao momento do descobrimento do Brasil, entre aspas. O quinhentismo, como ele vai ser esse momento, ele vai acontecer aí no período de 1500 a 1601, e ele vai ter como características textos escritos pelos portugueses sobre o Brasil, sobre esse momento de descobrimento, que vão ser enviados posteriormente para Portugal. Então, aqui no quinhentismo, nós vamos ter uma literatura informativa, de caráter de cunho informativo e descritivo. Descritivo no sentido de descrever mesmo nos textos, né, suas observações, suas experiências, suas vivências, né, daquele momento de descobrimento do Brasil, né, o que foi vivenciado ali, o que foi observado, né, o ambiente, a fauna, a flora, as experiências ali de relações com outros indivíduos. Então, através dessa literatura informativa e de caráter descritivo, a gente vai poder se informar sobre aquele momento, tá? E aí nós vamos ter viajantes, cronistas, padres jesuítas. Os padres, eles tinham um intuito de catequizar esses índios, então eles tinham ali o objetivo de difundir, né, essa religião católica. Eles ficavam muito preocupados com essa questão de apresentar, né, a religião católica aos índios, de catequizar esses índios. E como eu já disse para vocês, a literatura aqui do quinhentismo, ela foi uma literatura informativa, ela foi uma literatura de caráter descritivo. E como exemplo, nós temos a Carta de Pero Vaz de Caminha, que foi uma carta onde havia ali relatos, havia ali observações sobre esse momento de descobrimento do Brasil. Então, essa carta de Pero Vaz de Caminha, ela vai ser um documento muito importante, porque ela vai nos permitir, né, ter acesso também a essas informações, a essas experiências e esses momentos vivenciados ali. E quais são as características principais, né? Então, foi uma literatura aí produzida pelos viajantes, tá? Teve aí um caráter descritivo, né? Então, um descritivismo da fauna, da flora e do nativo brasileiro. Então, eles descreviam ali as suas observações perante o ambiente, o meio ambiente, né? Perante o índio ali, quais eram as reações desse índio, quais eram os seus pensamentos, suas formas de se comportar, ou até mesmo seus vestimentos. Então, todos esses aspectos eles eram analisados e descritos ali através de textos, tá? Havia aí uma exaltação da terra, sem preocupação estética, né, com essa literatura informativa. Então, eles estavam ali muito mais preocupados em passar essa literatura de uma maneira muito mais espontânea, de uma maneira muito mais simples do que aquela preocupação de uma linguagem mais rebuscada. Grande valor histórico documental. Como eu falei para vocês, a Carta de Pero Vaz de Caminha, ela vai nos proporcionar, né, a experiência de analisar esses momentos de descobrimento do Brasil, né? Então, por isso, ele vai ter um caráter, ele vai ter um grande valor aí histórico e documental, porque é a partir deles que a gente vai poder também se informar sobre esses acontecimentos. Uma literatura catequética, né? Essa literatura catequética, ela vai ter como temas importantes temas teocêntricos, temas religiosos, né, de caráter religiosos. Então, eles tinham ali o objetivo mesmo de fazer esse estudo religioso com os índios, né, de forma que eles pudessem conhecer um pouco mais sobre a religião católica. Só que nem sempre
essa forma de conhecer a religião católica, de apresentar essa religião católica, ela agiu de maneira suave, de maneira leve, né, e de maneira espontânea. Tiveram muitos momentos em que essa religião ela foi imposta aos índios. Entretanto, o método de Padre José de Anchieta de abordar, né, de apresentar essa religião católica, ela vai ter aí um tom didático, né, um tom mais pedagógico. Então, ele vai levar, né, apresentar essa religião dele de uma maneira muito mais suave, de uma maneira muito mais leve, sem imposições. Então, recapitulando, o quinhentismo a gente tem como principais elementos uma literatura informativa, uma literatura descritiva, na qual vai detalhar ali todos aqueles acontecimentos, né, do momento do descobrimento do Brasil, entre aspas, novamente. E, além disso, nós vamos ter também uma literatura catequética, com o intuito de catequizar os índios, de influenciar, de mostrar, de apresentar a religião católica aos índios. Então, a partir, né, dessa síntese, desse resumo, vamos exercitar um pouquinho para poder fundamentar esse conteúdo. Bom, a primeira questão, ela diz o seguinte: o quinhentismo é uma manifestação literária que teve início no século XVI no Brasil e reuniu diversos textos de caráter A. Amoroso, religioso e pedagógico. B. Pedagógico, religioso, informativo. C. Informativo, religioso e amoroso. D. Nacionalista, religioso e místico. Ou E. Místico, nacionalista e amoroso. Então, vamos relembrar lá, né, as características da literatura do quinhentismo. A gente falou que é uma literatura informativa, né, que é uma literatura descritiva, que vai aparecer ali um tom pedagógico, que vai tratar ali de temáticas religiosas, né, com a literatura catequética. Então, por isso, a alternativa correta é a letra B, tá? Caráter pedagógico, religioso e informativo. Bom, a segunda questão diz o seguinte: sobre a literatura informativa quinhentista, é incorreto afirmar: A. Com uma linguagem rebuscada, os cronistas descreveram aspectos das novas terras encontradas além-mar. B. Repletos de adjetivos, os textos do quinhentismo abordaram as características materiais e espirituais relacionadas com as novas terras. C. Ao lado de Pero Vaz de Caminha e de outros cronistas, Pero Magalhães Gândavo foi um dos representantes da literatura informativa. D. A carta de Pero Vaz de Caminha representa um dos maiores exemplos da literatura informativa do quinhentismo. Ou é, de caráter documental, a literatura informativa foi essencial para fundar a literatura brasileira. Então, a gente está querendo aqui a alternativa que não condiz com essa literatura descritiva, informativa do quinhentismo, né? Aquilo que não se configura aí como essa literatura do quinhentismo. E a alternativa incorreta é a letra A, porque ele fala, né, que ele vai abordar os aspectos das novas terras, ou seja, os aspectos desse momento de descobrimento do Brasil com a linguagem rebuscada. E o nosso intuito aqui não é transmitir essa literatura informativa e de caráter descritivo com a linguagem complexa, né, com a linguagem difícil. A gente quer simplificar essa linguagem, né? E para simplificar essa linguagem, a gente vai utilizar aí de recursos mais simples mesmo, de palavras mais simples, né? Do cotidiano, tá? E não de uma linguagem aí rebuscada, complexa, ok? Então, gente, a nossa aula de hoje foi essa, né? Sobre o quinhentismo, tá? E espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima aula.